na verdade, das doutrinárias de quarta do nosso mês, não foi escolhido por acaso. Nós estamos numa jornada de homenagem ao fundador da nossa doutrina. E como se trata de uma homenagem, a gente deve, em primeiro lugar, pensar em que tipo de homenagem nós podemos prestar. De que maneira nós podemos celebrar, honrar, prestar o devido tributo ao legado que Kardec nos proporcionou. E essa pergunta com a qual a gente começa, ela nos leva a refletir sobre a maneira com a qual a gente se conduz nesse grande movimento que é o movimento espírita. Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a caminhar no doutrina, naturalmente frequentando uma casa, escolhendo uma casa, começando a exercer a mediunidade, ou simplesmente assistir às reuniões, tomar os passos, fazer o culto cristão lá, começar a viver o espiritismo, né, como um caminho doutrinário. A primeira coisa que a gente começa a perceber é que o espiritismo é um movimento, é um processo que está em andamento. É uma iniciativa tomada por um grupo de indivíduos e um fundador que conheceu várias transformações, evoluções, aperfeiçoamentos, né, geração após geração, chegou até nós e nos oferece o convite de cuidarmos desse legado, acrescentar a nossa contribuição, que é aquilo que a nossa geração tem a oferecer dentro desse amplo movimento, e oferecer algo pronto e elaborado para quem vem depois de nós, para quem já está chegando. Qual é o nosso lugar, né, em todo esse processo que começou com Kardec? Que começou antes do Espiritismo, porque quando Kardec chega num determinado estágio de sua atuação, de sua pesquisa, de seu trabalho, e diz: pronto, agora está estabelecido o alicerce dessa coisa que eu chamarei de doutrina espírita. Até ele chegar a esse momento, até o Espiritismo se apresentar realmente como uma doutrina que estava ali estruturada em seus alicerces, ele percorreu alguns passos. Então a história do Espiritismo começa, inclusive, anos antes de Kardec escolher a palavra para nomear aquilo que ele estava pesquisando. Quando os fatos que chamaram a sua atenção o convidaram a se aproximar desse universo e pesquisar. E aí, como estamos falando de homenagem, a melhor forma de homenagear o legado que alguém deixou para nós é cultivar esse legado. Se a gente recebe, por exemplo, uma chácara, né, de legados de um antepassado nosso, de um avô, de um pai, homenagear, cultuar esse legado não é simplesmente contemplá-lo da maneira como ele se apresenta, mas cuidar dele, fazer com que ele se desenvolva, que está ali tenha vida, cresça, produza frutos, que coisas circulem, aconteçam, que mudanças aconteçam também, porque é da vida, que aquilo evolua a partir do estado que você recebeu até o estado que você há de deixar. Só que justamente para que a gente possa aperfeiçoar qualquer coisa que nos é oportunizada, nos é trazida às mãos, a gente precisa se apropriar verdadeiramente dessa coisa. A gente precisa de fato tê-la nas mãos. E é por isso que uma característica muito marcante na maneira com que o movimento espírita funciona, um dos seus pontos mais vigorosos, de força realmente, é essa atenção permanente aos fundamentos, aos alicerces. Em toda a casa espírita, né, com muita frequência, nós veremos meses inteiros de doutrinárias, eventos, simpósios, né, às vezes semanas espíritas em algumas cidades, dedicadas às obras fundamentais do espiritismo.
ou dedicadas à figura de Allan Kardec, um dos seus colaboradores primeiros e mais próximos. Porque esse cultivo dos alicerces, essa nutrição permanente das raízes, é que vai fazer com que essa árvore, né, tenha vigor para poder lançar cada vez mais alto seus galhos, esparramar, né, e produzir seus frutos. E aí, nessa tarefa, né, a casa escolheu fazer essa homenagem de uma das muitas maneiras que nós poderíamos fazê-lo, mas uma das menos observadas por nós espíritas, que é através da leitura da Revista Espírita. E aí é interessante que a gente comece situando, né, a Revista Espírita no contexto maior da obra que Kardec nos ofereceu. Esse é o primeiro ponto que a gente deve ter em mente enquanto membro, praticante e aprendiz da doutrina espírita. Eu sempre gosto de começar, né, as oportunidades de a gente conversar na doutrinária, nossos encontros de estudo, falando disso. Porque, na verdade, toda reunião doutrinária é uma reunião de estudos. Não tem a estrutura ideal de uma reunião de estudos, uma grande roda, um grande círculo, como eu preferiria que fosse, por limitações de tempo, de logística. Nós temos 1 hora e pouco para poder conversar sobre o tema da noite, né? Não teríamos oportunidade para todos falarmos, não temos o tempo que desejaríamos para poder aprofundar um simples assunto, um aspecto de um assunto. E pela questão de logística, alguém tem que preparar o assunto que vai ser abordado na noite. Mas essa limitação não deve fazer com que a gente que esteja, né, do outro lado desse círculo, que deveria ser um círculo, se esqueça de que todos nós estamos juntos aqui trabalhando na preparação, na fermentação do conhecimento espírita. O fato de eu ter preparado alguma coisa para oferecer não significa que o resultado obtido aqui nessa noite será unicamente de minha responsabilidade. Porque às vezes o que eu trago são as sementes para algo, né, que algum dos irmãos aqui já teve a oportunidade de refletir, de se debruçar com muito mais profundidade do que eu, mas precisava do gatilho que eu vim trazer. E por sua vez, se ele se omitir e ficar em silêncio, eu que preparei o tema de hoje, os outros irmãos que estão aqui escutando também vão perder essa oportunidade. Então a doutrina tem essa natureza, o movimento espírita tem essa característica de ser um trabalho coletivo. Essa é a primeira forma de a gente homenagear o legado de Kardec. Ele trabalhou em grupo, exerceu essa característica da pluralidade. Quando ele fala do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, essa sigla que a gente veio falar tantas vezes nas palestras, nos eventos, por aí afora, não estamos falando de uma ideia abstrata. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos significa o quê? Olha, conhecimento espírita é produto de um trabalho coletivo. Então, quanto mais coletivo, mais verdadeiro. Significa o quê? Eu obtive uma informação de um determinado centro espírita, bacana, coloco ela numa prateleirinha, coloco ela entre parênteses, e aí saio para obter confirmação. Se determinado espírito disse determinada coisa aqui, por exemplo, a respeito do funcionamento da mediunidade, sobre a natureza dos mundos habitados para além da Terra, sobre o livre-arbítrio, sobre a imortalidade da alma, seja sobre qual tema for, quanto mais espíritos corroborarem aquilo, confirmarem, né, caminharem na mesma direção, sustentarem o mesmo discurso, mais consistente será aquela fala para se tornar um ponto doutrinário. E Kardec, de quem nós estamos falando hoje, realizou essa tarefa de uma maneira braçal, literalmente. Porque imaginemos a França do tamanho da Bahia, né? Gigante. Percorrer a Bahia de carro, indo atrás de todos os centros espíritas da Bahia, seria uma tarefa bem difícil, hoje. E aí a gente imagina um rapaz, né, já quase senhor,
porque quando ele começou, né, a pesquisar e depois, quando ele lançou o Livro dos Espíritos e começou o seu trabalho de fato, já não era um jovem, percorrendo essas distâncias do tamanho da Bahia, de carroça e estradas de chão, anotando os resultados, né, com aquela caneta de tinteiro de bico de pena, para conversar aqui, um médium aqui dando comunicação em Biú, e aí ele perguntava: você, você é fêmea? Não tá, tudo bem, o que é que você me disse sobre tal assunto? Anotava a resposta que fêmea, não dava para ele lá em Biú. Aí depois pegava a charretinha dele, ia lá para o outro canto, ia para Bordeaux, ia para Paris, ia para Marselha, né, com outros grupos que ele fundava, sustentava, mandando sempre cartas, correspondências, procurando saber, mandando representantes, visitando periodicamente. Então, todo um trabalho de sustentar um campo coletivo, dezenas de núcleos espíritas, que não eram federados, não existia nada como uma federação espírita brasileira, francesa, nada disso. Era apenas um grupo de pesquisadores independentes. E quem que mantinha a unidade de método, de atitudes, de princípios? Esse fundador e seus colaboradores mais próximos. Então imagine o trabalho que ele teve. O Livro dos Espíritos, por exemplo, são 1019 perguntas. Muito mais perguntas ele fez. E inúmeras respostas ele obteve para cada uma das perguntas que ele escolheu como fundamentais. Quando ele escolhe as perguntas que se tornaram definitivas para aquele livro e as respostas que foram dadas a ele, que ele considera como válidas, tudo aquilo é um processo de filtragem, submetido a esse critério. As respostas que foram dadas nos diversos grupos, a coerência entre elas, e tudo isso chegando a um sumo para formar esse primeiro ponto de partida do Livro dos Espíritos. Totalmente obtido a partir desse controle de ensinamentos dos Espíritos. E aí eu estou começando daqui para a gente chegar, né, nessa reflexão ao papel da Revista Espírita, para depois a gente entrar no assunto que a gente vai começar hoje. Mas imagine o trabalho que esse ser humano teve, né, para conduzir todo esse movimento, todo esse processo. E aí a pergunta é, diante disso, diante desse legado, né, que é comparável, se a gente fosse usar uma alegoria, um ancestral nosso nos deixar uma propriedade imensa. Tudo bem que somos muitos, mas às vezes a gente não está cuidando nem da nossa roseira dentro desse imenso, né, parque que foi deixado pelo trabalho, né, descomunal de um indivíduo só. Se Kardec, no tempo da charrete, da caneta de bico de pena, né, com todas as limitações da época, fez esse trabalho para legar isso que nos beneficia hoje. Qual é o papel de cada um de nós, hoje, membros do movimento espírita, praticantes dessa doutrina que já está alicerçada, tanto em sua doutrina e seus ensinamentos, quanto organizada em sua estrutura de funcionamento por dezenas de outras gerações que vieram depois dele? Qual é a nossa colaboração dentro desse contexto? A começar pelo conhecimento espírita. Porque se esse conhecimento foi elaborado de uma maneira tão rigorosa e com tamanho grau de dedicação, de mergulho, de esforço, no mínimo, esforço não parecido, mas um esforço capaz de honrar a essa oferta, nós devemos ter para nos apropriar dessa doutrina. E aí, será que nós, por exemplo, temos o hábito de honrar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, essas façanhas realmente inacreditáveis, que só com a assistência do mundo espiritual a gente consegue explicar? Mas a gente, enquanto membro, enquanto praticante da doutrina espírita, faz isso?
Qual foi a última vez que a gente pegou no livro dos médiuns? A gente não consegue imaginar um professor de português você pegar no dicionário toda semana. Um desenhista que passe uma semana sem pegar no lápis. Jogador de futebol, joga 2 partidas por semana, treina todo dia. E a gente médium, né? A gente membro da doutrina espírita, passista, doutrinador. E aí, como é que a gente faz com o nosso equipamento de trabalho? Um número muito grande de facilidades que nem era pensável para a turma de Kardec. Então, se queremos fazer uma homenagem, comecemos pensando nisso. E aí eu comecei trazendo isso também pelo fato de estarmos num momento de estudo. E a doutrina espírita tem uma outra natureza, além do seu rigor, do seu método, da sua organização, do seu caráter de pluralidade, dessas coisas que a gente já percebeu aqui. Uma outra coisa que é fundamental nela é que a nossa atuação dentro das possibilidades que a doutrina oferece depende muito do conhecimento que esteja ao nosso alcance. É claro que o conhecimento não funciona como uma barreira. Quem não teve a oportunidade de estudar, quem não tem condição formal de estudar, quem tem limitações de aprendizado, não vai estar excluído da possibilidade de atuar na doutrina. Só que a doutrina guarda para aqueles a quem é dado o chamado de aprendê-la e as ferramentas para isso. Vai guardando portas que vão sendo abertas à medida que nós nos dedicamos. Se eu chego, primeira vez no centro espírita, com minha mediunidade naturalmente aberta pelas próprias circunstâncias da vida, o processo obsessivo que eu passei, o desenvolvimento fisiológico da adolescência, a natural constituição do meu ser, lá da minha encarnação, que eu já nasci com essa mediunidade com 2, 3 anos, não importa, seja de uma maneira que eu cheguei no centro, alguma coisa vai acontecer. A depender da minha predisposição para servir, até da prontidão do meu espírito, da minha caminhada, eu já posso até trabalhar no primeiro dia. As portas da doutrina estão abertas para isso. Só que, se esse médium que encontrou as portas abertas e começou a trabalhar, está na reunião de desenvolvimento mediúnico, por exemplo, à medida que as semanas forem passando, em que ele for aprendendo novas coisas a cada reunião, estudando também, a cada capítulo do livro dos médiuns que ele abre, a cada livro de André Luiz e outros tantos que ele vai folheando, enriquecendo esse conhecimento, seu trabalho vai passando por transformações. Ou seja, é da natureza da doutrina que o conhecimento transforma a nossa ação. Precisamos nos instruir, né? Dos mandamentos que Kardec nos deixou, né? É o segundo. O primeiro é amai-vos, o segundo é instruí-vos. Mas até para poder servir melhor, amar melhor os nossos irmãos, principalmente nossos irmãos desencarnados, que precisam da nossa atuação aqui, nós encarnados. A gente precisa se instruir para poder fazer isso. Como se deve. E nos instruirmos é uma outra maneira de nós reverenciarmos esse legado, de nós homenagearmos esse esforço, né, desse precursor que foi Allan Kardec. E aí eu vou aproveitar para falar uma coisinha que eu gosto de falar sempre, quando eu tenho oportunidade em que o assunto puxa em alguma das obras básicas, né, que é o seguinte: uma outra característica da nossa doutrina, que eu já falei aqui, é o fato de que todos nós estamos no mesmo nível de igualdade e de responsabilidade perante a doutrina. Não importa
Se a gente tem um dia, você tem 40 anos na doutrina. Claro que, conforme as circunstâncias, mudarão as atribuições. Mas, diferentemente de outras doutrinas irmãs, principalmente aquelas que se organizam numa estrutura religiosa, nas quais é preciso que haja indivíduos que exerçam a função do sacerdote, que sejam guardiões desse saber doutrinário depositado ali por gerações e gerações, que se preparem para distribuir esse saber com a comunidade, porque nem todo mundo vai ter acesso àquele conhecimento, que precisa até de estudos avançados para poder fazer isso, dedicar uma vida, ter uma profissão só para cuidar disso, como aqueles que são pastores, que são padres, né? E que exercem um papel importante, porque a estrutura daquelas comunidades precisa disso. Diferentemente disso, o que não significa ser melhor nem pior, diferentemente disso, a comunidade espírita é feita por indivíduos que têm o chamado para serem buscadores. E não só buscadores para si, buscadores e repartidores, né, dos pães que forem encontrados. Então, cada um de nós é propagador da doutrina, no seu alcance. Claro que um é um alcance de uma Haroldo Dutra Dias, que fala no canal do YouTube com milhares de seguidores. Hoje, o Divaldo Franco, que faz uma palestra ao vivo para dezenas de países, por um canal. Ou de um Chico Xavier, que, através de quem fluiu 418 livros, com milhões e milhões de cópias. Mas, cada um de nós, na nossa vida de relação, terá a oportunidade de propagar a doutrina nos encontros, nas situações da vida. Conversando com um vizinho que está passando por uma situação, e aí você vai esclarecer para ele: ó, meu irmão, isso é aquilo que na doutrina nós chamamos de obsessão, e esclarece. Um parente que passa uma situação difícil com um filho, e aí você abre para ele um pouco do véu da lei de reencarnação, e ele entende que ali se trata de um reajuste, de um reencontro, de um acerto de contas, de uma oportunidade de perdão. E aí você vai e leva aquele ensinamento. Você pode falar sobre mediunidade para alguém que está tendo crises psíquicas, nervosas, ele não está sabendo a explicação e chega no médico e nada é constatado. Nessas oportunidades, nós estaremos sendo também divulgadores da doutrina. E, ao mesmo tempo, atuando como membros do movimento, porque estamos levando a consolação, o auxílio, a cura, às vezes a desobsessão. E para isso nós temos que nos preparar. Para isso a gente tem que ter consciência de que não existe a separação, né, a não ser em termos de mera organização do funcionamento do trabalho, entre quem está aqui com o monopólio momentâneo da palavra e quem está escutando. O cenário ideal, inclusive, é que esse lugar circule, que todos nós tenhamos a oportunidade de compartilharmos os nossos aprendizados, escutarmos também as inquietações, as perguntas, as reflexões de todos uns dos outros, tornarmos esse diálogo cada vez mais profundo, mais enraizado. Foi para esse lugar do diálogo, para esse lugar da pluralidade de vozes mesmo, dos estudiosos, que Kardec inaugurou a Revista Espírita. E aí a gente chega no nosso tema de hoje. No Livro dos Espíritos, a pluralidade de vozes é do mundo espiritual. Um perguntador oficial, ele próprio, Kardec, né, se dirige à turma imensa do lado de lá, com o capitão do time, o Espírito de Verdade, pronto. E ele só faz organizar como maestro as respostas, dividir nos capítulos, as sessões corretas, tudo certinho, e deixar disponibilizado. A obra é uma obra coletiva do lado de lá. No Livro dos Médiuns já é uma coisa diferente. É importante a gente saber essas diferenças para saber onde a gente busca cada conhecimento dos fundamentos da doutrina. No
livro dos Espíritos, a gente tem a doutrina tal qual ela foi revelada pelos Espíritos, a essência filosófica dessa doutrina, as perguntas sobre a origem do universo, sobre Deus, sobre a alma, sobre os princípios morais da doutrina, tudo isso preparado e disponibilizado. Um conteúdo de ensinamento da doutrina está ali, livro dos Espíritos. Quando você abre o livro dos Médiuns, já é uma situação completamente diferente. O livro dos Médiuns já é o trabalho do Allan Kardec cientista. Ali é ele escrevendo suas próprias ideias, com seu próprio punho, o resultado de suas pesquisas, né? Em toda essa situação, todos os grupos que ele frequentou, o catálogo que ele fez das dezenas e dezenas de tipos de mediunidade, as diferenças que ele estabeleceu, as regras que ele chegou, alcançou para você formar um grupo espírita de pesquisas, de estudo, de trabalho, regras para você saber se uma comunicação mediúnica é verdadeira ou foi um produto da mente da pessoa. Regras para você saber, diante de uma comunicação verdadeira, se o espírito tem elevação moral ou se o espírito tem menos elevação, se o que ele está dizendo é verdade ou é mentira. Enfim, vários elementos de método para você trabalhar na ciência, na teoria e na prática da mediunidade. Então já é diferente do que você vai encontrar no livro dos Espíritos. No livro dos Médiuns você vai achar perguntas e respostas algumas vezes. Kardec vai entrevistar São Luís, vai entrevistar um ou outro espírito com mais conhecimento. Mas o objetivo da obra é outro. Aí quando você vai, por exemplo, para as obras finais do Pentateuco, você vai para Céu e Inferno, você vai para Gênesis, já são obras que apresentam um caráter diferente dos alicerces do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Por exemplo, na Gênesis você vai encontrar o espírito de Galileu elaborando hipóteses científicas sobre o que haveria do outro lado da Lua, o lado escuro da Lua que nós vimos. Então ali uma obra de ciência espírita experimental, na qual a gente vai ver uma coisa que a gente tem que ter consciência, por exemplo, de que vimos um cientista desencarnado e um grande cientista Galileu fazendo especulações sobre a Lua, algumas das quais hoje nós sabemos que estão erradas, porque embora sendo quem ele era, Galileu, estando desencarnado, participando da codificação, não era infalível, tinha o direito de errar e a coragem de arriscar. Então, o alicerce doutrinário que a gente encontra no livro dos Espíritos é uma natureza em relação àquilo que a gente vai encontrar na Gênesis. Saber essa diferença nos orienta, organiza a nossa preparação e a nossa atuação dentro da pesquisa do conhecimento espírita. Com a Revista Espírita acontece isso. Na Revista Espírita, Allan Kardec já abre o espaço para a pluralidade de vozes e de ideias. É nela que começam a aparecer, pela primeira vez, alguns daqueles que serão os primeiros expoentes da doutrina ao lado de Kardec. Textos de Leon Denis, textos de outros colaboradores daquele círculo francês de primeiros pesquisadores, filósofos que se dedicaram ao espiritismo, cientistas que também escreveram. Na Revista Espírita a gente vai encontrar casos que Kardec foi tomando conhecimento na sua atuação, os mais interessantes, porque com certeza era um caso demais. Né? A gente que trabalha numa casa espírita, num só final de semana, a gente fica sabendo de coisa e acontece tanta coisa, imagina, naquela época. Então o convite que a gente faz, para visitar a Revista Espírita é diferente do convite que nós fazemos para que a gente mergulhe no livro dos Espíritos. E é importante saber aquilo que a gente vai encontrar em cada um desses mananciais. Na Revista Espírita a gente vai ver justamente o que o Kardec diz para o Espiritismo. É o Kardec que fala para nós, não ao médium que precisa estudar o livro dos médiuns, não ao aprendiz do Espiritismo que vai
a vida toda no livro dos Espíritos. Não ao praticante do espiritismo cristão, que vai beber nas fontes do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Revista Espírita, Kardec fala ao propagador do Espiritismo, ao divulgador do Espiritismo. A natureza de uma revista é circular, é propagar uma informação. O livro está lá para quem quiser buscar a fonte desse livro. A natureza da revista é trazer a novidade, trazer os últimos acontecimentos. Então você vai ver na revista Espírita informação sobre encontros notáveis de pesquisa do Espiritismo que ele mesmo promoveu, né, nos 12 anos em que a revista esteve, né, em circulação. Casos e situações que foram acontecendo. E aí o caso que a gente vai conversar hoje, né, parênteses já foi o suficiente, é um caso que hoje em dia já não é tão comum. O caso de poltergeist, de manifestação barulhenta dos espíritos. Que para quem está chegando, né, na doutrina, quem está começando a participar de um estudo espírita, quem começa a se interessar pela literatura espírita, é dos que mais chamam a atenção. Espírito causando rebuliço, fazendo zoada, né, mexendo nas coisas do lado de cá, levantando o copo, derrubando cadeira. A gente fica logo curioso, até mesmo quem já está, né, mais carimbado na doutrina, quando acontece uma coisa dessa, às vezes esquece que é normal e fica curioso como se fosse coisa do outro mundo. E aí é interessante, né, que eu não vou contar em detalhes, porque o convite é para que se leia, né? Está na edição de fevereiro de 1858, O Fantasma da Senhorita Clarion, do texto. Mas em linhas gerais, é a história de uma senhora que passa um tempo sendo atormentada pelo espírito de um grande admirador que morreu apaixonado por ela, que tentou a vida toda conquistá-la, mas não conseguiu mais do que a amizade. E aí no final da vida adoeceu e, como não teve suas esperanças, né, frustradas, no leito de morte pediu que ela comparecesse para visitá-la. E aí no último dia, quando ele entrou em agonia, ele pediu que ela comparecesse. E ela quis ir, ela soube que ele estava em agonia e quis comparecer à sua casa. Só que as pessoas da casa dela, talvez marido ou parentes, não sei, o texto não entra em detalhes, não deixaram que ela fosse. Ia ter uma reunião na casa dela, assim, um jantar, uma coisa assim. E aí, o que é que acontece? A uma determinada altura, acho que às 11 horas da noite, os presentes, assim, como na direção da janela que dava para a rua, começaram a ouvir gritos de lamúria, de lamento. E esses gritos começaram a se repetir onde ela estava presente, nesse mesmo horário regular. Que depois ela ficou sabendo, através de uma acompanhante do então moribundo, que foi o horário que ele partiu. E a pessoa relatou para ela, que estava sendo assediada por essas manifestações, que ele partiu se queixando dela, porque ele achou que ela tinha desprezado ele, se recusado a visitá-lo. Então ele partiu, né, arengando, se queixando de que ia persegui-lo onde quer que ele estivesse, que não ia deixá-lo em paz, revoltado com o desprezo que ela tinha dado. Bom, essa é a história em linhas gerais. Aí, a partir daí, Kardec vai explicar, né, que dentro dos fatos da mediunidade é uma coisa perfeitamente natural, manifestação, ruidosa ao longo dos espíritos, e vai tecer essas explicações. Essas explicações eu convido, né, quem tiver curiosidade a ler, procurar na Revista Espírita. Porque vocês vão ver, quem já teve a oportunidade de estudar o livro dos médiuns, é uma maneira de explicar diferente. Você vai ver o professor Kardec em ação com sua habilidade de perceber o nível de detalhamento, de informação, a forma de explicar que você vai colocar no texto, que é um manual, livro dos médiuns, né, de um texto de divulgação para um grande público.
que vai encontrar leitores que vão estar se aproximando daquele assunto, daquele tipo de texto pela primeira vez. A habilidade desse divulgador, desse professor, de saber graduar a informação, a comunicação, o modo de se comunicar, a própria ideia de fundar uma revista. Então, tudo isso são coisas que nos convidam a refletir sobre hoje nós. Se eu sou o único membro espírita da minha casa, eu vou fazer papel de catequista? Não. Mas como é que eu vou, naturalmente, com naturalidade, falar dos assuntos da doutrina, mostrar a minha opinião dentro do que eu vou aprendendo no meu espiritismo, dentro dessa comunidade, despertar a curiosidade de um colega de trabalho, explicar alguém que está passando por aflição, aquele processo de obsessão, aquele processo de... Então, se a gente vai na revista espírita, a gente vai encontrar algumas dicas muito interessantes desse estilo de você se aproximar do conhecimento espírita para aquele que está do lado de fora ainda agora. Outra coisa importante que a gente tem a oportunidade de apreciar quando a gente observa uma revista de 1858, quanto tempo atrás? 160 anos. Folheando os índices da revista espírita, a gente vai ver vários casos de manifestações do tipo poltergeist. Alguns casos de mediunidade do tipo transfiguração, daquela que a pessoa, recebia a irradiação mediúnica e mudava a face. A menina ficava com o aspecto de um homem grande e forte, ou o homem ficava com uma face feminina, Mediunidade do tipo de xenoglossia, de a pessoa, às vezes, ser uma pessoa de instrução primária, analfabeta, começa a falar um idioma estrangeiro, escrever um idioma estrangeiro. Esses tipos de mediunidade que hoje nós consideraremos espetaculares, como uma mesa girante, como uma cesta que começa a escrever por si mesmo, hoje já não são mais frequentes, não são mais comuns. E aí a pergunta que a gente faz, o cético, olhando para isso, a primeira coisa que afirmaria é: não, se não acontece mais é porque na verdade nunca aconteceu. Essa turma aí desse tempo não tinha os métodos científicos que a gente tem hoje, se iludia facilmente, comprava gato por lebre, ou queria forçar para consolidar uma doutrina que não tem fundamento. É a primeira coisa que o cético vai pensar. Mas, do ponto de vista doutrinário, com a experiência da gente que estamos fazendo nossa caminhada no movimento espírita, tal qual ele está funcionando hoje, como é que a gente compreende essa mudança? Essa é uma das funções de a gente olhar para o passado. Quando a gente olha para aquilo que eram os fatos com que Kardec se deparava com frequência. Quem tem a oportunidade aqui de trabalhar com mediunidade sabe o tipo de comunicação que é frequente na casa espírita que você trabalha. Por que é diferente do que acontecia? Por incrível que pareça, essa já é uma pergunta que começa a ser respondida lá mesmo, no tempo de Kardec, no tempo da codificação. Quem vai ao livro dos médiuns, por exemplo, vai encontrar uma determinada oportunidade o Espírito de São Luís explicando a Kardec que manifestações espetaculosas, como aquela do rapaz, do Espírito que fez desaparecer a tabaqueira, que estava em um lugar e atravessou uma parede e apareceu outro, na prática, trocando miúdos, o cinzeiro, o tabaqueiro lá foi desmaterializado num canto, materializado no canto. Chama a atenção, se isso acontecesse aqui, saísse dali de um canto para o outro, a gente, mesmo sabendo que é possível, a gente ia ficar intrigado, ia chamar a atenção, Ninguém aqui ia deixar de ficar perplexo se isso acontecesse.
Mas São Luís explicou isso, a explicação está lá, né? Mas ao mesmo tempo ele advertiu que fenômenos como aqueles seriam cada vez mais raros, porque oportunidades para acreditar, os céticos já chegaram. Acredite, quem quiser acreditar. E olha que interessante, né? Isso foi um ensinamento para o próprio Kardec, porque uma parte dele dizia, não, os fenômenos espíritas têm que continuar acontecendo, como as mesas girantes, que são incontestáveis, como as transfigurações, como as manifestações barulhentas. Mas o momento era aquele de levantar o véu, de suspender a cortina, de chamar a atenção, não da sociedade, dos incrédulos, de quem não tem compromisso com a caminhada espiritual. Chamar a atenção dos homens sérios, né, homens e mulheres de pesquisa, para darem um passo em direção à explicação dos fenômenos. Pronto. Aconteceu com Kardec. Quando Kardec foi despertar para ir atrás da explicação do que estava acontecendo, ele não era espírita, ele era um pesquisador do que ele chamava na época de magnetismo. E aí um amigo dele falou, um belo dia, que estava nos salões parisienses, estava acontecendo uma festa lá, um negócio meio estranho, um furdunço, e aí ele foi lá procurar saber o que era. Mas a princípio, como bom investigador, desacreditando. Chegou lá, viu o que estava acontecendo, só que em vez da maioria das pessoas que iam frequentavam aqueles lugares, muitos até homens de saber, de ciência, mas não estavam dando a devida seriedade ao que estava acontecendo. Ele disse, não, aí tem alguma coisa que eu preciso desvendar. Saiu dali com a ideia de pesquisar aquele acontecimento, aquele fenômeno. A partir daí abriu um universo para ele que culminou na sistematização da doutrina. Só que o próprio Kardec, em vida, presenciou transformações na apresentação da mediunidade. E percorrer os 13 anos de Revista Espírita é interessante para a gente observar o comecinho disso. Lentamente, as reuniões espíritas começam a se transformar. Lentamente, os tipos de médiuns começam a apresentar variação. Por exemplo, se a gente pega um médium psicógrafo, no próprio livro dos médiuns a gente encontra lá, né, no início o médium atuava dando suporte para que a prancheta escrevesse sozinha, né, a sexta. Então ele ficava aqui com a mão de um lado e do outro, que era a forma que os espíritos encontravam para tornar incontestável o acontecimento. Imagine que trabalho não devia dar, né? Para o médium, para o espírito, para todo mundo, até para quem estava vendo. O sujeito botava a mão de um lado e do outro, assim. Aí tinha uma cesta como uma cesta de vidro dessas aí que a gente encontra. Aí o sujeito pegava a cesta, furava com o lápis o centro da cesta, de maneira que o lápis ficasse pendurado embaixo da cesta. Tinha um papel, aí a pessoa levantava a cesta, até a ponta do lápis pegava no papel, depois soltava e ficava assim. Por quê? Ela não era para ela segurar, era para ela só dar o suporte com o magnetismo. O espírito escrevia fazendo os movimentos na cesta. Imagina o trabalho. Se a gente sabe que até para psicografar na mão do médium, o trabalho que dá para o espírito conseguir pegar a mão do médium e fazer mais escrever. Então, depois de um tempo, pesquisando, atuando, indo lá, em Lyon, em Marseille, em Bordeaux, pegando a charrete dele, atravessando a França, né? Ele se deu conta de que podia tirar a cesta e botar o lápis na mão do médium. Pronto. O segundo passo da psicografia começou. Mas ainda assim, o psicógrafo se comportava de uma maneira que hoje a gente já não observa com frequência. Às vezes, o braço dele ficava escrevendo lá a sua rebeldia, o sujeito estava fumando charuto aqui, conversando, batendo papo, jogando dominó, fazendo qualquer outra coisa e a mão dele escrevendo.
porque era ainda uma psicografia inicialmente mecânica. Os espíritos explicam que a atuação se fazia toda aqui no plexo, do braço da pessoa, como se desligasse o braço do resto do corpo por um instante. E imagina o trabalho que dava isso. Naquele momento era necessário, para que o próprio médico tivesse certeza que aquilo não estava dentro da cabeça dele, do inconsciente ou do consciente dele, para que os outros que estivessem presenciando vissem um médico psicografando um idioma que ele nunca falou nessa encarnação. Era necessário. Mas hoje a psicografia se dá, né, essencialmente por via inspirativa. O espírito inspira e o médium escreve hoje. Né? Não é preciso mais tanto trabalho. Convencer quem? Então, hoje, a mediunidade acontece de formas diferentes. E quem quiser saber de que forma, quem nunca teve a oportunidade, peça a oportunidade de presenciar, de assistir uma reunião. Né? Quem nunca teve a oportunidade aqui, a gente esclarece que nem todas as reuniões mediúnicas são abertas. Porque não devem ser. Porque é preciso algum preparo para você saber o que você fazer, a atuação que você precisa desempenhar. Nem que seja a da oração, da concentração, a do passe, do suporte material que está atuando. Não importa. Só que existem outras reuniões. Reuniões de assistência aberta, reuniões de desenvolvimento mediúnico, em que é possível uma pessoa que está chegando assistir e atuar de repente. Então, quem tiver oportunidade, curiosidade, busque. É assim que a gente vai se iniciando. Foi assim que aconteceu com Kardec. Quando ele viu as mesas lá se movimentando, fazendo o rebuliço delas, no segundo momento ele chamou os médiuns e disse: não é a mesa, é o médium. Começou a trabalhar com os médiuns, observar os médiuns assim. É assim que a gente aprende. É assim que de repente, dentre nós, saíram novos médiuns, novos doutrinadores, novos passistas, novos pesquisadores do espiritismo. É assim que o movimento continua seu fluxo. É assim que a gente homenageia Kardec. É assim que a gente faz com que o seu legado continue vivo. Antes de a gente ir para a parte final, né, as últimas coisas que eu gostaria de acrescentar, para saber se alguém tem alguma pergunta ou quer que eu repita alguma coisa que eu vou falar antes de a gente avançar. Tem um questionamento. É muito comum hoje em dia, você falou da psicografia, né? Muito comum hoje em dia a gente ver textos que são apresentados, textos psicográficos que são apresentados nas nossas reuniões comuns e normalmente fala-se assim, irmão alguma coisa, amigo não sei o quê e tal. Ou às vezes não fala nada, não escreve nada, não assina. Mas naquela época, pela descrição que você mesmo fez na pesquisa, o Espírito de Verdade assinava, Paulo de Tarso assinava, tantos outros espíritos assinaram as suas mensagens. É uma observância relacionada com o médium, que às vezes fica inseguro daquele espírito que está manifestando hoje em dia, ou era unicamente porque o aspecto mecânico, como você mesmo disse? Ótima pergunta. Esse é o tipo de questionamento que faz a gente revisar a própria caminhada do movimento espírita e seu desenvolvimento na história, nesses 160 e poucos anos. Porque é uma questão do movimento a cada geração refletir e decidir dentro da sua prática qual é a sua relação com esse método evocatório. Esse método de, entre aspas, personalizar a comunicação. Há uma tendência a evitar isso. Mas a gente deve se perguntar, e aí é uma reflexão excelente, por exemplo, para um trabalho de ciência espírita coletiva. Porque, por exemplo, nós temos 50 centros espíritas numa cidade como essa, portentosa, né? Movimento forte,
Por que a gente não faz um trabalho de ciência espírita mesmo? Nós chegamos no início do ano e dizemos, vamos pesquisar esse assunto. Decidimos uma plenária e ao longo do ano, nas oportunidades em que houver comunicação, cada casa vai registrando na ata aquilo que foi obtido, e aí, de tempos em tempos, se reúne um regional, obtém-se o resultado e se produz um trabalho coletivo. Por que Kardec sozinho fez isso? Nós não conseguimos fazer? E eu estou falando de Feira de Santana, 50 casas, sabe? Então, como anda o estágio da nossa ciência espírita? Essa é a pergunta. Com relação a essa questão das evocações, a provocação que eu faço é justamente essa. Se a gente pega lá o livro dos médiuns e olha o subtítulo dele, Guia Teórico e Prático das Evocações. Então, é claro que é tarefa de cada geração, né? Se perguntar que elementos da prática da geração anterior cabem nas tarefas do presente. Então, por exemplo, a Revista Espírita tem o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. É um nome que não cabe mais na Revista Espírita hoje, porque o que Kardec chamava de psicologia em 1860 não é aquilo que foi considerado a psicologia moderna fundada 30 anos depois. Ele falava de psique no mesmo sentido, ou no sentido próximo a espírito. Hoje, na academia, psicologia tem outro significado. Então, se ele batizasse hoje a Revista Espírita como revista de estudos mediúnicos, também já não estaria exato, porque o Espiritismo ultrapassa os assuntos mediúnicos. Esse é o exemplo de como você pode, claro, a cada geração entender o que você deve atualizar dentro da forma de apresentação e atuação da doutrina. Eu acho, meu entendimento pessoal, minha experiência prática, meu entendimento é de que esse ponto das evocações é um dos pontos em que o movimento precisa fermentar, novamente, revigorar a reflexão e a experimentação. Porque a busca de outros caminhos, de reuniões e de métodos que dispensam a evocação, foi essencial para abrir novas clareiras. Mas tinha uma clareira muito bela aqui, aberta, e a gente está deixando rápido crescer lá dentro. E aí o ideal é que você tenha uma rede de caminhos, porque às vezes você vai precisar de um lugar diferente. Então, às vezes, quando a gente se limita a uma das possibilidades, a gente está perdendo alguma outra possibilidade. E esse, o precursor, com os recursos que ele tinha à época, abriu essa rede de caminhos. Por que a gente vai limitar as possibilidades? Com os recursos que a gente tem hoje, com a experiência de dezenas e dezenas de gerações, de grupos, casas como essa, como tantas outras, que têm décadas de trabalho, que tem um histórico de experiência acumulada para poder verificar o que funciona, o que não funciona, encontrar seus caminhos. A gente tem muita experiência acumulada e faz muito pouco proveito disso, e elabora muito pouco disso em termos de conhecimento. É nesse ponto que a gente precisa, enquanto coletivo, despertar, para poder dizer, olha, a gente precisa voltar a fazer ciência espírita, como Kardec fazia, como o Leandro Henrique fazia, como aquela turma fazia, realmente foi ser machado, sabe? Com muito mais dificuldade. Hoje, se a gente quiser fazer controle universal dos ensinamentos do espírito, a gente estabelece um fórum permanente virtual que deposita o resultado dos nossos trabalhos, semana após semana ali, e filtra por categoria, por tipo. A gente pode classificar, cada um de nós pode alimentar um banco de dados com as comunicações, com o que você doutrinou, com o que você viu, com o que você presenciou no trabalho. E a gente tem uma grande experiência que a gente experiencia. Imagine a quantidade de conhecimento que a gente aqui em Feira de Santana acumularia em um ano se a gente juntasse todo o resultado do trabalho mediúnico de todas as casas. Se a gente fizesse um simpósio, por exemplo, de prática mediúnica, para a gente saber como é que está se doutrinando lá no Fabiano de Cristo, no Luz e Harmonia, no Missionário Verdador. Opa, encontramos solução aqui. Como é que você atende alguém que está numa situação, por exemplo, terminou de desencarnar, chegou no mundo espiritual, não sabe que desencarnou? Como é que você atende esse grupo? Como é que você desencarna a doutrina alguém que está sofrendo dores horríveis no mundo espiritual, decorrente de um desencarne trágico? Como é que você está dando passe? Como é que você está treinando o passista?
Como é que você faz atendimento fraterno? Tudo isso é conhecimento coletivo. E às vezes a gente desperdiça a experiência. Né? Então, por exemplo, uma casa que tem a vocação de dezenas de anos em arte espírita, uma outra casa vai começando, às vezes vai ter que descobrir a roda, enquanto nós aqui do lado já temos um manancial para compartilhar, sabe? Esse é um dos temas que mostra como às vezes os rumos que a gente toma enquanto movimento, enquanto geração de caminhantes espíritas atuais, né, está completamente sob a nossa responsabilidade. E a gente deve se perguntar permanentemente qual é o meu papel diante dos desafios que o presente nos oferece e diante do legado que me foi confiado preservar. Mas o que é preservar o legado? Né? Às vezes, preservar o legado é ir buscar determinadas coisas, né, que o nosso professor Kardec fazia e que nós, por alguma razão, deixamos de fazer. Então, muitas vezes, por incrível que pareça, soluções para os desafios que hoje, às vezes, nos incomodam ou nos paralisam no presente, os impasses que são naturais da caminhada da doutrina, do movimento, né? Porque somos homens encarnados e mulheres que estamos atendendo aos desafios que estão sendo postos, as dúvidas, os receios. Então, um belo dia alguém teve inquietação. Né? Será que esse caminho de trabalhar através do mecanismo da evocação não pode levar a uma falsa comunicação, a uma mistificação, a fascinação do médium pelaquela personalidade que se apresenta, o risco do humanismo, enfim. Quem foi buscando um outro caminho pensou um acerto com todos esses riscos. Mas aí a questão agora que a gente deve se perguntar é até que ponto também se proteger demais desses riscos aqui, que há outras possibilidades que a gente está expressando. E aí uma das coisas que eu acredito que Kardec faria, se estivesse entre nós hoje, seria fazer uma ciência espírita como ele fez no tempo dele, verdadeiramente plural. Então, a primeira coisa que ele faria, né, se ele estivesse à frente do movimento espírita, era conduzir a aproximação do movimento espírita com todos os movimentos mediúnicos. Ainda mais no país com a riqueza mediúnica, como o Brasil. Com certeza, ele dialogaria com líderes, com pesquisadores de todas as outras frentes do mediunismo que a gente vê acontecendo no Brasil. Então, não tenho a menor dúvida de que ele teria, né, frequentaria, pesquisaria o mediunismo que acontece entre nossos irmãos na Umbanda. Ele visitaria, né, os nossos povos originários, os nossos índios, né, os catimbós, os povos, né, lá no interior do Pernambuco, para saber, poxa, acontece mediunidade aqui. É diferente daquela que é praticada em uma casa espírita, mas funciona também. Conseguem atender, fazer as desobsessões, as curas, os encaminhamentos. Mas peraí, é diferente. Então tem alguma coisa aqui também que pode de repente abrir uma outra oportunidade. Tem alguma coisa que eu posso trazer da casa espírita e orientar esses irmãos. O conhecimento pode circular. Então, às vezes, para você abrir vias, você precisa integrar. E uma coisa que certamente ele faria hoje era esse movimento de integração, que é um outro dos impasses que talvez enquanto movimento a gente tenha se colocando. Porque eu vejo, por onde tenho passado, eu tenho amigos em outras searas, e eu vejo com muita clareza isso. Você chega numa fraternidade Rosa Cruz, você vê lá, entre os livros, a bibliografia básica, livro dos espíritos, livros dos médiuns, obras psicografadas por Chico Xavier. Você vê, às vezes, um tempo maçônico, também vê as obras fundamentais do espiritismo dentro da bibliografia básica. Né? Os irmãos da Umbanda estudam Kardec. Então, todos aprendem com o manancial que o espiritismo tem para oferecer. E, às vezes, nós caímos na ilusão de que não temos a aprender com os irmãos de outras áreas estão praticando, estão pesquisando, estão descobrindo. Então, se a gente pega, né? Temos quanto tempo? Está em cima da hora, né? Vai até que hoje. Estamos nas perguntas e nos avisos. Então já estou nas perguntas, né? Já que eu pergunto, então vamos amarrar e vamos fechar só essa pergunta.
Você vê que são impasses internos, falta de comunicação interna, o desperdício de nós não nos comunicarmos ou não nos integrarmos dentro do próprio movimento. E externamente também, das portas, dos muros para fora do templo espírita, da casa espírita. Então, e olha só, uma doutrina que é essencialmente, alicerçada na comunicação. Uma doutrina cuja natureza é a comunicação entre as dimensões da existência, uma doutrina cujo funcionamento prático é em situação de comunicação, porque o fenômeno mediúnico é comunicação. Precisa de mais de um encarnado, e precisa de encarnado e desencarnado para acontecer. A experiência espírita, toda ela, de estudo, de prática, um passe, um culto, pressupõe pluralidade de pessoas. Então a natureza da doutrina é plural, é coletiva. Nossos precursores, nossos pioneiros demonstraram isso de maneira robusta. A revista espírita é um painel de diversidade, de riqueza, de olhares. Kardec abre espaço para que outras vozes falem. Kardec em Céu e Inferno não dá voz só aos espíritos superiores, bota todo mundo para falar, quem quiser dar o seu testemunho, a galera que estava se opondo ao que ele estava fazendo, tinha espaço, falava também, está aqui, registrado o testemunho. Gente querendo mistificar, se passar por Jesus, deu sua mensagem, ele mostrou, deixou falar e depois esclareceu que não era. Mas essa pluralidade, esse escutar todas as coisas, que deve começar aqui entre nós, internamente, depois se expandir, integrar casas espíritas, integrar o nosso movimento com os movimentos dos outros irmãos cristãos. Repetindo o exemplo de Kardec, que no círculo dos seus primeiros colaboradores tinha católico, tinha protestante, ateu, agnóstico, muçulmano, judeu, gente de procedências as mais diversas, gente que não acreditava na existência de um ser superior, mas que estava ali junto com Kardec porque acreditava no fato das comunicações que estava presenciando. Dizia, trabalho com você porque estou acreditando nisso aqui, estou pesquisando esse fenômeno, não sou cristão, pronto. Essa pluralidade que faz o rigor, que traz esse DNA à doutrina espírita. É mais um desses convites que a revista espírita nos faz, para que a gente possa aproveitar. Que é essa mesma riqueza que vai fazer com que a gente possa tornar essa doutrina assimilável por alguém que não frequenta uma casa espírita. É quando nós nos abrimos a essa riqueza que está para além dos muros do templo da casa espírita, que a gente torna a transmissão da nossa doutrina também mais possível. E são essas soluções que a gente já está encontrando quando a gente está fazendo com que o espiritismo entre nos veículos de comunicação, dentro das obras de cultura de massa, nos filmes, está aparecendo nas novelas, em publicações de maior alcance. Isso já mostra também os primeiros passos de uma maior abertura. Só que a gente precisa ainda dar novos passos nisso. E para isso, o caminho é observar o que já foi feito lá no princípio, o exemplo do nosso percurso. Então, fechar para ver se dá tempo de mais algumas perguntas, mas o convite é esse. Toda vez que eu paro para ler, eu confesso realmente, e não leio muito a revista espírita por uma questão de entendimento pessoal. Mas a sensação que eu tenho sempre quando eu me deparo com o índice da revista espírita é a riqueza de abertura, a riqueza daquele movimento intelectual. Meia dúzia de pessoas ali, lideradas pelo esforço supremo de um deles. Aquilo que eles conseguiram, e a pergunta que eu sempre faço é, e nós, que somos tantos hoje, temos uns aos outros, temos outros recursos, temos os conhecimentos que foram preparados por esses irmãos, o que é que nós podemos fazer? E o que é que nós estamos fazendo? Então, olhar para a revista espírita é olhar para as possibilidades, as imensas possibilidades que a doutrina tem e que dependem de nós, basicamente. Temos tempo para alguma pergunta? Se tiverem dúvidas, sim, a gente sempre
tem um momento de esclarecimento a mais. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou